Fala galera, e o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre configurações de computadores para compra nessa crise aí do Covid-19. Meu nome é Bruno e os dois principais sites que a gente pode estar utilizando para fazer esse comparativo é o site da terabyteshop.com.br e o site da Pichau. Lá no site da Terabyte, a gente tem algumas classificações de PCs, começando pelo T-Home e indo até o T-Custom. Existem algumas diferenças entre essas categorias de computadores, porque elas são voltadas para um determinado público-alvo ou para uma determinada tipo de utilização, digamos assim, dos computadores. Então você tem o T-Home, que é aquele computador mais para casa, aquele computador que você vai usar ali para estar acessando a internet, fazendo seus trabalhos no Word, no Excel, escutando música, vendo vídeo no YouTube. É uma máquina mais ou menos para isso. Já o T-Moba é uma máquina para quem está iniciando no mundo game, está querendo um computador sem gastar muito, com uma placa de vídeo dedicada, né? A placa de vídeo que vem nesse computador é integrada e é um computador mais voltado para a entrada, digamos assim, para jogos. Então são jogos mais casuais, jogos mais leves que você vai conseguir rodar com essa placa de vídeo integrada junto ao processador. Já a linha T-Game são computadores voltados mais para quem é entusiasta, quem gosta de jogar e quem precisa de um computador com mais performance. Já a linha T-Power ela tem mais potência e mais performance do que a linha T-Gamer. São computadores que têm aí uma faixa de preço acima de R$ 4.000. Geralmente no site da Terabyte a gente encontra esse computador da linha T-Power, mais ou menos começando com essa faixa de preço. E a linha T-Custom é uma linha que você vai montar um computador do zero, colocando as peças que você quer para montar seu computador. Então, sem mais demora, vamos aqui entrar no site da Terabyte Shop. O link está aqui em cima. Vamos aqui para o T-Custom e vamos ver quanto é que sai essa brincadeira de você montar um computador hoje com a atual pandemia. Vamos ver até onde isso está afetando os preços de computadores. Lembrando que eu estou me baseando em preços de novembro de 2019, que essa pandemia ainda não tinha começado e os preços de computadores estavam um pouco mais acessíveis quando o dólar estava um pouco mais baixo. Vamos ver se essa diferença de preço ela se reflete somente por conta dessa crise mundial que está acontecendo ou se também está sendo atingida pelo fator dólar aqui no Brasil. Então, nessa primeira parte aqui você tem a linha Full Custom da linha Ryzen 3000, você tem a linha Full Custom da Intel 8ª e 9ª geração de processadores e você tem a linha Full Custom da AMD Ryzen geração 2000, uma geração um pouco anterior à geração 3000. Essa máquina que eu vou montar aqui com vocês, o objetivo dela é até R$ 2.500. Então vamos ver o que a gente consegue fazer com R$ 2.500 na data de hoje, 12/4/2020. Então vamos aqui para o computador da linha Ryzen. A gente pode fazer também um com a Intel aqui para comparar o preço, se tem muita disparidade de um para o outro. E eu vou vir aqui em Configure. Clicando aqui em Configure, você vem para o seu carrinho de compras, aqui do site da Terabyte. Os valores aqui estão zerados, você pode comprar no cartão ou no boleto. No boleto tem alguns descontos à vista, geralmente 10 a 15%. Eles estão dando 13% aqui de desconto no boleto. Mas o que interessa aqui para a gente é mais embaixo. Então aqui você já tem aqui a parte de personalização do seu PC. Aqui a gente vai escolher a placa-mãe, processador, cooler opcional se você quiser, memória, placa de vídeo, HD, SSD se você quiser incrementar no seu computador, fonte, gabinete, cabos de extensão, cabos slaved, cabos HDMI se você quiser comprar, Windows, monitor, teclado, mouse, mousepad. Isso é o que eles colocam aqui no site para você escolher. O objetivo da gente não é, nesse vídeo, fazer a compra incluindo mousepad, mouse, teclado, monitor, sistema operacional, cabo, HDMI ou cabo slaved. O meu objetivo é montar uma máquina até aqui. E aí vocês vão deixar nos comentários o que é que vocês acham com relação a essa máquina em termos de performance, custo-benefício, se vale a pena, nessa crise que a gente está passando hoje, investir em um computador, seja ele PC Gamer ou não. Então vamos aqui para a placa-mãe. E aqui na placa-mãe a gente tem alguns modelos.
Os modelos eles se baseiam pela marca, né? Começando pelas ROG, MSI, BioStar, e aí você tem Asus também, e tem vários preços diferentes. Esses preços, entre a faixa de 390 até 530 reais, ele muda muito de acordo com a construção da placa, com as tecnologias embarcadas nela e quais são as possibilidades de upgrade que ela pode lhe dar. De experiência própria, posso falar para vocês o seguinte: nem sempre vale a pena comprar uma placa mais barata. Por quê? Porque você vai precisar fazer um upgrade de memória lá na frente, você vai precisar fazer, por exemplo, um overclockzinho no processador ou na memória. E aí, se você comprar uma placa muito de entrada, você vai ter uma dificuldade enorme para conseguir fazer essas modificações depois. Em alguns casos, tendo até que trocar a placa. Então, eu sugiro que a gente comece com a placa, começando por 4 slots de memória RAM. E a placa que eu vou escolher aqui dessa relação é uma placa que eu já conheço, que é a Asus Prime B450 Game BR. É uma placa-mãe da Asus, muito boa. Ela tem os 4 slots de memória. Essas memórias vocês podem colocar elas na frequência, se eu não estou enganado, até 3.600 ou é 3.900 em overclock, mas atingindo a base em frequência de megahertz para o processador, a gente pode estar trabalhando em 3.200. Então eu vou montar essa máquina com essas especificações, não só de processador, mas também da frequência da memória, para que esse processador tenha um desempenho um pouco melhor no dia a dia, tanto para aplicações diárias, streaming, se você quiser fazer, e até alguns jogos mais casuais. Lembrando que se eu for abrir mão da GPU externa, a gente não vai poder trabalhar com a máquina com uma margem para que você tenha transmissões de streaming muito boas. Então você vai poder fazer alguma coisa ali entre 480p e 720p no máximo. Passando disso, eu recomendo que vocês coloquem uma placa de vídeo dedicada. Então vamos selecionar aqui essa placa-mãe da Asus. Então, ela já entrou aqui no carrinho. Se você olhar aqui em cima, ele já computou o preço. Essa placa não era esse preço, 639 e nem 555,93 com desconto. Isso em novembro de 2019, se eu não estou enganado, essa placa estava custando algo em torno de 420 a 450 reais. Olha como mudou muito o preço de lá para cá. Agora vamos pegar aqui o processador. O processador, para que a gente atinja esse preço hoje de 2.500, eu vou ter que infelizmente trabalhar com processador com vídeo dedicado. Então a gente vai usar aqui o AMD Ryzen 3 série 3, né, 3200G, com a frequência de 3.6 GHz e até 4.0 no modo turbo. Ele já vem com cooler na caixa embutido, então a gente não vai precisar incluir um cooler novo. E o preço dele está de R$ 589,86 hoje à vista. Esse preço em novembro de 2019 não era esse também. Ele estava um pouco mais barato, cerca de R$ 120 reais, se eu não me engano, da última vez que eu vi isso em novembro de 2019. Então já selecionamos aqui a placa, o processador e vamos agora para memória. Eu não vou colocar cooler opcional porque isso vai encarecer um pouco o produto. Então vamos aqui para memória. Na memória, vocês vão ter também diversas marcas, modelos diferentes para, digamos assim, performances diferentes do que você quer atingir. Se você é do tipo gamer, você vai querer uma memória com RGB. Só que essas memórias com RGB são um pouco mais caras. Para eu ficar dentro daquela faixa de preço que eu falei para vocês, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. E uma dessas coisas vai ser o RGB, que eu não vou colocar na memória. Então eu vou pegar aqui uma memória DDR4 da marca Crucial, modelo Ballistic Sports, de 8 GB, frequência de 3.000 MHz. Se eu for procurar aqui uma de 3.200 MHz, a faixa de preço muda muita pouca coisa, R$26 praticamente. Então, entre eu pegar essa aqui de 260, eu vou incluir essa memória aqui de 3.200 da Geio Evo Potenza, né? Que é o modelo dela. Eu vou colocar essa memória aqui de 8 GB ao invés dessa daqui de 3.000 MHz, de 8 GB da Crucial Ballistic. Eu vou estar colocando essa memória aqui porque ela está com preço mais em conta nessa linha aqui na faixa de 3.200 MHz. Então vamos colocar aqui ela. E tem mais um detalhe: se você vai usar o computador para jogo, eu aconselho que você não coloque só um pente de 8 GB, mas sim dois pentes de 8,
para essa máquina ficar com 16 GB de memória RAM. Por quê? Se você trabalhar só com 8, você vai trabalhar com uma margem muito apertada, porque o Windows já utiliza uma parte dessa memória. E quando você for começar a rodar os jogos, eles vão ser afetados diretamente em termos de frames, na questão da performance, para você ter mais quadros, isso vai ser um pouco afetado. Então, para que a gente atinja aquele valor lá de R$ 2.500, eu vou deixar só com pente de memória de 8 GB e vamos ver até onde a gente consegue chegar com o preço dessa máquina. E se eu tiver uma margenzinha de folga, eu vou colocar mais um pente para ficar com 16. Então vamos aqui agora para o HD, né? A VGA eu não vou usar o vídeo integrado do Ryzen 3 e 200G. Então eu vou pegar aqui um HD. O HD que eu vou escolher aqui vai ser o HD Seagate Barracuda de 1 TB com rotação de 7.200 RPM, 64 MB de cache. É um HD que para o que a gente precisa do dia a dia vai atender sem nenhum problema. E ele está numa faixa de preço interessante, R$ 277. Pronto. Fora a minha placa-mãe, o meu processador, a minha memória e o HD, eu aconselho também hoje que vocês coloquem pelo menos um SSD de 240 GB para estar colocando o sistema operacional nele e deixar esse HD de 1 TB para armazenamento dos dados, né, que pode ser documentos, vídeos, filmes, jogos, e deixar o HD SSD só para o sistema operacional e para as aplicações que você vai precisar rodar no dia a dia para que você tenha uma performance um pouco melhor. E o HD que eu vou escolher aqui vai ser o HD da linha Pine, é o SSD 240 GB, SATA 3, tem uma leitura de 535 MB por segundo e uma gravação de 500 MB por segundo e está com preço também interessante, R$ 269. Então vamos selecionar aqui esse HD. Agora vamos para a fonte, não menos importante, né? Então vamos aqui selecionar ela. E qual é a minha recomendação? Por experiência em montar máquinas gamer e trabalhar também com computadores em escritório, em casa. O ideal é que você comece com a fonte no mínimo de 600 watts de potência, com selo 80 Plus, com PFC ativo. Então, uma fonte com preço mais em conta aqui, na linha de 600 watts, a gente vai encontrar aqui um modelo da Coolimaster, que é esse modelo aqui, Elite V3, 600 watts, PFC ativo, R$ 260. Por que eu estou começando com uma fonte de 600 e não com a de 500? Muita gente pode fazer esse questionamento. A ideia aqui é, você vai montar essa máquina e num futuro próximo você vai começar a fazer alguns upgrades nela. Então, se eu não colocar uma fonte que possa nos atender com a VGA dedicada depois que você vai comprar para colocar nessa máquina aqui, com o objetivo de atingir 1080p, rodando mais ou menos aí com um preset no médio e no alto, se a gente não coloca uma fonte de 600 watts, você vai ter que trocar essa fonte depois. Então, para não gastar de novo, vamos colocar logo essa fonte aqui de 600 watts. Então, eu vou selecionar ela aqui. Então, já está aqui. E agora vamos para o gabinete. Esse é um outro ponto também importante que muitas pessoas ignoram. Se você comprar um gabinete que não tem uma boa ventilação para refrigerar seus componentes, você vai ter um superaquecimento dentro dessa máquina. E tendo esse superaquecimento, o que é que vai acontecer? Você vai começar a ter throttling dentro do sistema operacional para os jogos. Ou seja, ao invés de seu computador trabalhar com a frequência alta do processador e utilizando todo o recurso da memória, RAM, você vai ter uma perda de performance. Ele vai começar a oscilar essa frequência do processador e isso vai atingir diretamente a performance nos jogos, baixando um pouco os frames na hora que você estiver jogando. Então, se atentem nisso. Se você mora na região norte, na região nordeste, que é bem mais quente, o ideal é você procurar um gabinete mais ventilado. Esses gabinetes que vêm com frente de vidro e lateral de vidro, se não tiver uma boa ventilação, eles chegam aqui nessa região brincando a 70 a 80 graus. Mesmo que você coloque 2 coolers na parte de cima para puxar o ar quente de cima para fora do gabinete, e mesmo que você tenha um cooler atrás do gabinete jogando esse ar quente para fora. Eu já fiz alguns testes aqui em bancada, na região que eu moro, em Pernambuco, na cidade de Petrolina. Eu já fiz medições aqui do processador AMD Ryzen 5 3600, batendo na casa de 70, 75 até 80 graus.
e com um gabinete mais ou menos nesse estilo que eu falei. Se o gabinete não for muito grande, não tiver um fluxo de ar bom, você vai ter problema de aquecimento. E tendo problema de aquecimento, os componentes internos da máquina vai se desgastar mais rápido e você pode ter uma queima de placa-mãe, pode ter um problema de memória, pode ter problema no HD e vai ter que trocar esses componentes depois. Então, no nosso caso aqui, a Terabyte ela até tinha um modelo de gabinete, mas esse gabinete ele saiu de linha aqui. Então, eu vou trabalhar aqui com um gabinete que eu encontrei aqui que tem uma boa relação de refrigeração a um preço mais em conta. Eu não vou colocar um gabinete com RGB. A gente vai pegar esse gabinete aqui, ó, Gamer Deepcool The Shield versão 2 Midi Tower com uma fan na parte traseira. Então eu vou selecionar aqui esse gabinete e tá fechado aqui a nossa configuração. À vista, essa máquina está saindo por R$ 2.468,58. A prazo, ela está saindo por R$ 2.837,45. Esse preço em 2019, quase no final do ano, não era esse. Houve um aumento aí de quase R$ 1.000. Essa máquina a gente encontrava ela na faixa de R$ 1.800, R$ 1.900. Isso montando aqui no site da Terabyte. A mesma coisa acontece na Pichau. Eu vou vir aqui no site da Pichau. Aqui no site da Pichau a gente tem essa parte aqui de computadores também. Ó, Pichau Gamer RTB pronta, Pichau MOBA, Pichau Profissional, Pichau Home, Highflyer Intel, Scooter AMD. E vamos aqui para o Pichau Gamer. E eu ainda tenho a opção aqui de montar do meu jeito. Montar do meu jeito vai ser a mesma coisa lá do site da Terabyte. Então vamos nessa opção aqui. Bora ver como é que vai ficar essa brincadeira. Aqui a tela é um pouquinho diferente lá da Terabyte, porque você pode escolher entre AMD e Intel. Eu vou continuar com a AMD nesse vídeo, tá? Então vamos aqui para AMD. O processador eu vou escolher o Ryzen, seria o Ryzen 3 3200G. Vamos ver se ele tem aqui para venda, na questão aqui da montagem. Pelo que eu estou vendo aqui parece que não tem no site. Para você montar não vai ter. Eu tenho um Athlon, tenho um Ryzen 7, mas eu não tenho aqui o Ryzen 3. Então o que é que eu vou fazer? Para não ficar muito diferente do preço lá da Terabyte, para vocês terem uma ideia de comparativo, eu vou voltar aqui e vou para a linha Pichau Gamer. Eu vou explicar por quê. Pronto, aqui na linha Pichau Gamer eu vou pegar aqui pelo preço menor. Aqui já vai me dar uma ideia aqui de preço comparado com o valor lá da Terabyte. Então, uma máquina parecida aqui na Pichau com relação à Terabyte, né? A diferença é que lá na Terabyte eu montei do zero e aqui é uma máquina pré-montada que pode sofrer alterações depois. Eu vou pegar essa daqui, ó, Ryzen 3 3200 com 8 GB, HD de 1 TB e uma fonte de 400 watts. Então vamos entrar aqui nele. Valor à vista R$ 1.940. E valor a prazo 2.204,55. O que é que eu vou mudar aqui para poder ficar parecido com aquela máquina lá da Terabyte? A gente vai trocar a fonte, vamos acrescentar também mais um HD SSD. Então a placa-mãe aqui já é a B450 Game, o modelo que está aqui no site, o processador é o mesmo, a memória é da Team Group Vulkan, de 8 GB. É diferente daquela outra memória lá, essa daqui é de 266, a outra é de 3200, a outra tem um pouco mais de performance. Aqui eu já tenho um HD de 1 TB, eu já tenho uma fonte aqui de 400 watts e já tenho um gabinete pré-definido lá por eles. Que é esse gabinete aqui com RGB, 3 coolers e uma frentezinha aqui de vidro e uma lateralzinha aqui de vidro. O que é que eu vou alterar aqui? Eu vou deixar a placa-mãe a mesma que está. A memória eu vou mudar para 3000 MHz. Um pente de memória. O HD interno eu vou deixar de 1 TB. Vou acrescentar um HD de 240 GB para ficar igual lá com o outro. A fonte, infelizmente, eu só vou poder botar uma de 500. Não vou ter como comparar real com a de 600 que está lá no outro site. E só isso. Vamos ver o preço. 2.236,32. Então aqui ainda me dá uma margenzinha para eu voltar aqui nas memórias e acrescentar 2 pentes de 8 GB. Vai aumentar aqui mais 290.
ela foi para 2.465,12 à vista. Lá na Terabyte, vou fazer a mesma coisa. Vou acrescentar mais um pente de memória aqui para ficar 2. E ela foi para 2.754,81. Isso à vista. A prazo, 3.166,45. Então, para eu manter esse computador na faixa de 2.500, eu teria que deixar isso aqui com um pente só de 8 GB. E eu teria uma desvantagem com relação à máquina da Pichau, porque a máquina da Pichau com 16 GB está por 2.465,12 à vista. Lembrando que essa mesma configuração em novembro de 2019 eu conseguia comprar com 16 GB por R$ 1.835 a R$ 1.940. Então esse computador ficava abaixo de R$ 2.000. Então de novembro para cá, com a crise toda que aconteceu pelo Covid-19 e o aumento do dólar, praticamente a gente teve um aumento aqui de quase entre 700, vamos botar aqui, 650 a 700 reais de aumento só por conta dessas coisas. Aí eu deixo os comentários para vocês. Vocês acham que essa disparidade de preço que está acontecendo agora é só por conta do Covid-19, por conta da alteração do dólar, ou está acontecendo também devido ao fato de ter poucos produtos no mercado, poucas ofertas e com isso o preço subiu um pouco a mais da média que a gente está acostumado a comprar computadores da linha gamer ou computadores que podem ser usados para jogos e para o dia a dia. Deixo essas respostas aí para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou tentar fazer um próximo vídeo aqui para vocês com a GPU dedicada, sem ser integrada, com custo-benefício, mirando em Full HD, com presets para rodar aí entre o médio e o alto, para vocês verem aí depois a comparação de preço entre essa máquina de entrada e essa máquina intermediária que eu vou montar aqui para vocês, me baseando nos dois sites, da Pichau e da Terabyte. Se eu for lá para a Terabyte agora, voltando e esquecendo um pouco aqui essa linha de montar ela do zero, e for me basear na linha T-Moba, desculpa, dela, e mirando também um computador com a mesma configuração lá da Pichau, vocês vão ver que uma máquina montada e vocês fazendo só algumas alterações, às vezes sai mais em conta do que você montar uma máquina do zero, como vocês podem ver aqui, ó. Se eu for acrescentar aqui mais um pente de memória, essa máquina foi para quanto agora? Vamos olhar aqui em cima, ó. 2.657,42. 200 reais, 200 e poucos reais mais caros do que a Pichau, mas pelo menos o preço fica bem mais parecido. E é uma máquina praticamente com a mesma configuração que vocês viram montando ali do zero, com exceção aqui do HD, que ao invés de ser de 240 GB, ele é de 120, e a fonte não é de 600 watts, é uma fonte de 500 watts, igual a fonte que tem lá na Pichau, mudando também um pouquinho aqui o gabinete. E aqui, se eu não estou enganado, eles também acrescentaram um teclado. Já tem um teclado aqui diferente lá do outro, que eu não consigo tirar. Mas é uma máquina que fica mais ou menos equivalente à máquina da Pichau pré-montada, que você pode fazer essas alterações. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, né? Continuem acompanhando a gente aqui, porque a gente vai estar postando alguns vídeos interessantes. Estou pensando também aqui em trazer algumas coisas de smartphones também para vocês, questão de utilização do smartphone no dia a dia, aplicativos, apps que são úteis no dia a dia para você estar assistindo filme, série, gravando tela, gravando música, fazendo várias coisas que vocês veem em outros vídeos que tem aí em outros canais aí da internet. Mais uma vez, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscrevam no canal e continue nos apoiando, que a gente vai estar trazendo conteúdo interessante para vocês a cada dia.